investigação de conduta e ética, erros que seu RH não pode cometer e que se ele cometer, pode colocar a tua empresa em uma exposição legal, jurídica, midiática e principalmente minar a confiança da tua própria equipe, explodir a tua empresa de dentro para fora de forma que fique inoperante. Então hoje eu vou contar um caso que aconteceu com o meu cliente. Espero que você aprenda com os erros desse meu cliente, afinal de contas a melhor coisa é você aprender com os erros de outros empresários para você também não cometer o mesmo erro. E principalmente no final vou dar sinais mostrando que talvez o seu RH não está preparado a lidar com situações sensíveis de conduta e ética. Por exemplo, a situação que eu vou contar de assédio sexual e assédio moral dentro da empresa. Para quem já gostou desse tema, curta, se inscreva no canal e comenta aqui quais são os outros temas que você gostaria de ver que eu desenvolvesse aí nos próximos vídeos neste canal. Então bora lá! Este caso, gente, é muito triste, porque quando esse empresário, esse meu cliente me contatou, já tinha acontecido muita merda antes, tá? Infelizmente. Basicamente aconteceu o seguinte, ele tem uma empresa de tecnologia relativamente grande, entre 40 e 45 funcionários, e dada uma situação em uma das equipes, a liderada, né, uma mocinha de 20 e poucos anos, ela denunciou o seu líder, o chefe, né, que estava acima dela, denunciou esse líder dizendo que ele estava assediando ela sexualmente e moralmente. Resultado da história, o que esse meu cliente me contou? Que ele se apoiou muito na visão de uma pessoa que atuava como RH na época, uma pessoa que estava fazendo muito mais gestão de folha, uma pessoa super bem intencionada, adorava esses temas de desenvolvimento de pessoas, era uma pessoa que já tinha uma certa facilidade com essas questões de tato, de cuidado com as pessoas, tá? Ele acabou se apoiando no ponto de vista dela e aí eles decidiram em conjunto, tanto essa pessoa de RH quanto esse executivo, a demitir tanto a denunciante quanto o denunciado. Resultado da história, um desastre, tá, gente? O que aconteceu? Um pandemônio total. As pessoas que ficaram, elas começaram a ficar com medo porque elas perceberam que se denunciar alguma coisa equivocada, alguma coisa errada na empresa, com certeza elas seriam demitidas, visto esse exemplo que tinha acabado de acontecer, né? Que essa menina que foi demitida porque ela denunciou o próprio chefe por assédio moral, por assédio sexual. E até no final das contas, não se sabe ao certo se aconteceu ou não, mas basicamente a queixa dessa ex-funcionária era de que o próprio chefe estava assediando ela, chamando ela para se encontrar, que se ela não fosse deitar com ela, ela perderia o cargo, que ele daria um jeito de demiti-la. Ela casada e o chefe também, né, que eram casados, enfim, então era uma situação muito escandalosa, que até mesmo o próprio executivo, né, esse executivo que me contou, ele falou que ficou muito incomodado com esse tipo de denúncia, chocou ele. No final eles decidiram por demitir os dois, que foi a pior coisa, porque no final a própria equipe se sentiu tão insegura e isso se torna um prato cheio para um predador número 2 que está dentro da empresa. É aí que entra os outros lobo mal ali lá dentro, entende? E que vai aproveitar da situação de que os funcionários em níveis menores não vão abrir boca, e é aí que entra mais ainda os abusos de poder, abusos morais e até mesmo sexuais. É muito grave isso. Esse tipo de situação pode levar à ruína da tua empresa, principalmente se você é empresário, empresária e está vivendo uma situação como essa. Presta atenção nos sinais. Se a tua empresa está preparada, principalmente a área de RH, está preparada para te ajudar a conduzir uma investigação. É isso aí, gente. Para você decidir o que deve ser feito, primeira coisa que você precisa considerar é investigação, ter protocolos de investigação. Não é todo RH que está preparado com isso, tá, gente? Muita gente que eu conheço de anos de experiência em empresas globais também não tem essa experiência. E eu vou contar para você que eu já tive vários casos como esse, consegui resolver. Inclusive ganhamos na justiça, porque o próprio abusador em si, né, que eu já atuei, enfim, em outro momento eu conto esse caso, mas era um funcionário que estava abusando sexualmente, sim, de uma funcionária, demitimos com justa causa, ele recorreu na justiça e ele perdeu também na justiça, porque tinha muitas provas e evidências graças à investigação que eu conduzi, tá? Então, por isso que é tão importante você empresário, garantir que o teu RH está apropriado do protocolo de investigação. Agora vamos lá aos sinais de
que o seu RH talvez não esteja preparado para a investigação. O primeiro sinal importante que você precisa observar é um RH que está distante das pessoas. Existem RHs que são pessoas mais hierárquicas e que não transitam com os funcionários. São pessoas que só falam com você, executivo. São RHs que são mais hierárquicos e não falam com a ralé, digamos assim, né? Os analistas, assistentes, as pessoas que estão na operação do teu negócio. Então, o RH que geralmente está distanciado da tua operação não é um RH que vai conseguir conduzir uma investigação de uma forma silenciosa. É isso aí. Toda investigação, que é o segundo sinal, tá, gente? Toda investigação, uma boa investigação, ele é feito de uma forma que as pessoas nem percebam que foi uma investigação. Por quê? Porque o RH ele está tão próximo no dia a dia que é uma conversa comum. É uma conversa que você chama para entender um pouco mais de carreira, como que está sendo a experiência dentro da empresa e assim vai. Geralmente, quando existe alguma irregularidade, principalmente relacionada à conduta e ética, são nessas pequenas conversas que o RH consegue pegar que tem algo de errado. Mas ele só vai conseguir pegar que tem algo de errado se tiver esse espaço de confiança. Se tiver esse espaço em que esse RH foi construído com a tua equipe. Então é importante que você tenha como esse segundo ponto, né? O RH que você tem, ele consegue conduzir a investigação de uma forma que as pessoas nem percebam que foi uma investigação. Eu aprendi isso da Unilever, sabia? De uma pessoa que atuava dentro da área de jurídico, e essa pessoa me ensinou uma coisa maravilhosa. Ele falou assim: a melhor investigação é aquela investigação que ninguém sabia que foi uma investigação. Entende? Então, super importante. Então, veja se seu RH é capaz de ter esse relacionamento e proximidade. Terceiro ponto, é aquele RH que também é fofoqueiro, não serve para isso. Então, RHs que tá muito mais também, vai para outro oposto, né? Que é do povão, fica lá com todo mundo, quer ser amigão de todo mundo, fala todas as coisas que tá acontecendo nos bastidores para todo mundo, para seu amigão, também não serve. Porque toda situação de conduta e ética é uma situação sensível. É uma situação que requer uma proteção também do denunciante. Enquanto não se provar que aquela história é verdadeira, aquele denunciante precisa ser preservado. As pessoas nem precisam saber, elas não devem saber quem é que está denunciando. Isso é proibido. Isso é protocolo de conduta e ética, até mesmo da forma de conduzir a própria investigação tem que ser ético, tá bem? Então é importante. Então, RH que vai para o outro extremo de ser amigão de todo mundo também não serve. O último ponto que indica que talvez o seu RH não está preparado, essa vai doer, hein? Essa vai doer em você, empresário. É aquele RH que tem medo de te enfrentar e contradizer o que você pensa. Então vamos supor que você é uma pessoa mais pavio curto, não quer saber, você já demitiria todo mundo que está envolvido na denúncia. Se o seu RH é aquele que vai executar a demissão sem te desafiar, falando assim, não, meu amigo, vamos lá, para o seu bem e para o bem da tua empresa, eu vou te recomendar fazer uma investigação, que é uma forma muito mais profissional de lidar com essas questões de conduta e ética. Se seu RH não tem essa postura de trazer para você um outro contraponto que vai te proteger de você mesmo, de alguma cagada que você vai fazer, então esse RH também não está preparado para conduzir uma investigação. Porque geralmente uma investigação, gente, uma investigação de ética e conduta tem que ser feito com uma neutralidade ímpar, com uma coisa de retidão, uma coisa certa. Não importa se você é do RH, se você trabalha para a empresa, você precisa ser ético acima de tudo. E isso é muito difícil, gente. Dentro do RH é muito difícil porque no final das contas é um coitado que também depende daquele emprego. Então você precisa estar muito firme no teu propósito, muito firme na tua ética para você ter um RH que consiga te desafiar e te trazer um outro contraponto que vai proteger a empresa no longo prazo, que pode ser uma resposta que você, empresário, dono da empresa, não vai gostar, mas se o RH não tem essa capacidade de trazer a ética acima de tudo, também não é um RH preparado para conduzir essas investigações. Infelizmente, no início desse ano eu vi uma denúncia de uma das alta executivas que trabalhava no Banco Safra, se não me engano, e que ela foi alvo de assédio moral dentro da própria empresa pelos colegas que tinham interesse de roubar a cadeira ou roubar o poder que ela tinha conquistado após anos de dedicação nesse banco.
e ela tinha prints, uma série de evidências de que os seus colegas a ridicularizavam, tinha um grupo no WhatsApp específico para falar mal dela e assim foi. Então, infelizmente, neste caso em específico, o banco conduziu a investigação e acabou por demitindo. Nem sei mesmo ao certo se realmente, né, foi feita alguma investigação, porque a gente sabe que nesses setores como bancários é um setor extremamente hierarquizado. Eu, assim, tenho um pouco de sensações misturadas com quem trabalha no RH desse tipo de empresa, porque eu sei, por um lado, o desafio de trabalhar numa empresa assim. Por outro, também não tem como eu não dar um puxão de orelha, porque eu acho que quando entra situações como essa, nem é o próprio RH que tem que conduzir. Realmente, quem tem que conduzir esse tipo de investigação, principalmente nesses pesos, nessas cadeiras principais e chaves da empresa, é uma auditoria externa. E geralmente quem recomenda isso também é o RH. Na hora que ele observa que aquilo lá é muito maior e que envolve até mesmo o risco do próprio RH perder a cadeira, caso ele desafie o próprio executivo, ele tem que ser safo o suficiente para olhar para você, que é o dono da empresa, e falar: olha, é o seguinte, isso está acima do meu escopo e é importante que a gente, para ter uma coerência ética, definir para que uma empresa externa faça a auditoria. E acabou. Quando você faz isso, você também se protege como RH e você também, como empresário, vai sentir mais segurança, né? Então você precisa ver todos esses exemplos que eu dei, todos esses sinais do quanto o teu RH está preparado ou não para conduzir esse tipo de investigação ética. E isso é tão fundamental porque pode ter repercussões invisíveis que são muito mais difíceis de você controlar, inclusive essas conversas de corredor. Então, esse cliente, por exemplo, que estava sofrendo uma situação como essa, até hoje, após 12 meses, agora deve estar 13 meses do ocorrido, ele ainda sofre as repercussões. Os funcionários começaram a diminuir a confiança em relação àquele patrão, em relação à empresa, e começou a sair um monte de gente a rodo. Um monte. Então ele estava com um problema muito sério, que não era mais somente sobre conduta e ética, era muito mais a questão de turnover, alta rotatividade da empresa, e que ele está tentando estancar até agora. E basicamente isso iniciou, por quê? Por uma decisão equivocada, uma forma incorreta de conduzir uma situação sensível e delicada, tá bem? Então, se você já gostou desse tema, gosta de causos, escreve aí nos comentários causos para eu entender que você gosta desse tema e que você quer mais ouvir de como que é a condução desses temas com os meus clientes, com essas empresas que me contratam. E se você tem interesse também de discutir algum ponto delicado da tua empresa e você não sabe ao certo se vale a pena contratar os meus serviços ou contratar os serviços junto com a minha equipe, me escreve nos comentários ou escreve ali pela DM no Instagram. Vou adorar te recepcionar numa reunião online. A gente vai conversar sem nenhum compromisso e eu vou já te trazer qual que é o meu ponto de vista, como que a gente pode trabalhar, tá bom? Então fica aqui o meu convite e agora sim, fui!